Reinado de Luís XIV. Então, no reinado de Luís XIV, a França atinge o seu apogeu da monarquia absolutista. Ele exerceu, pessoal, um governo pessoal, reunindo todos os poderes, absolutista, tudo em torno dele. Ele tinha todos os poderes nas mãos. Foi um governo pessoal. Tem uma frase que é atribuída a ele, né, que dizem que foi ele que falou e que resume, de fato, a política que ele adotou durante seu reinado. O Estado sou eu. Então, eu sou o Estado sou eu. Isso marca bem a forma política dele, tudo centralizado nele, todos os poderes nele, político, religioso, tudo ele dominava, tudo nas mãos dele. Ele foi um dos maiores, ou talvez o maior representante do absolutismo. E que é o absolutismo? Tudo centralizado nas mãos do rei. Ele instalou-se em definitivo no Palácio de Versalhes. Depois de fazer uma pesquisa, né, a Pro também pode trazer nas próximas aulas, fotos desse palácio, é maravilhoso, né? E ali tinha todo aquele glamour, toda aquela riqueza, e como o Estado era ele, como ele era o poderoso, ele se instalou em definitivo nesse palácio. E ali ele convivia com uma corte de nobres totalmente submissos a ele, né? Ele era o maior, ele era o todo-poderoso e todo mundo submisso a ele. O símbolo, ele adotou um símbolo pessoal, né? E o símbolo pessoal dele era o sol. Então, bem assim, né? Ele era o todo-poderoso mesmo como o sol, né? Então, nos portões, nos seus objetos pessoais, sempre a imagem, né, do sol. Ele centralizou todo o poder em suas mãos e subordinou a igreja ao Estado. Quem era o Estado, pessoal? Ele falava, o Estado sou eu. Então, ele subordinou a igreja a ele. Ele também tomou, né, o poder sobre a igreja. E olha o que ele fez, gente. Ele revogou o Edito de Nantes. O edito que o seu bisavô tinha feito, né, quando teve a pacificação na França. Ele revogou. O que é revogar? Ele, rasgou. Não vale mais, tá? Não tem mais esse edito de Nantes. Então, os protestantes aqui na França não têm mais liberdade de culto, não tem mais direito a cargos e não tem mais igualdade perante a lei. Não é igual perante a lei, não vai assumir cargo nenhum e não pode cultuar aqui. O que acontece com isso? Provocou a saída dos protestantes, saíram da França para outros países. Ele levou a política mercantilista ao auge. Eles, assim, não tinham muitas colônias que produzissem ouro e prata e metais preciosos. Então, ele levou a França a produzir produtos de excelente qualidade, para que eles pudessem exportar esses produtos e gastar o mínimo com importação. Lembra do mercantilismo? Lembra da balança comercial favorável? É isso. Então, ele levou a França ao mercantilismo, né? A atingir o auge do mercantilismo. Levou o país a produzir produtos de excelente qualidade, vendia esses produtos, então vendia, exportava esses produtos, e o que eles precisavam comprar era o mínimo, né? Então só comprava-se o mínimo, eles não importavam quase nada, e assim eles ficavam no auge econômico deles também. Luís XIV, ele teve um filho também, que levou o nome de Luís, só que o filho dele faleceu por motivos naturais. E logo após o filho dele falecer, o seu neto também, que também era Luís, também faleceu. Só que o neto dele deixou um filho, que sucedeu Luís XIV. Então, Luís XIV, ele não foi sucedido nem pelo seu filho, nem pelo seu neto. Ele foi sucedido pelo seu bisneto, Luís XV. Nós vamos ver daqui a pouco. Ainda não. Regência de Filipe de Orleans. Luís XV tinha 5 anos apenas. Um ano a mais, né, que o seu bisavô, quando assumiu o trono da França. Então,
Então ele teve como regente Filipe de Orleans. Quem era Filipe de Orleans? Não era um cardeal, como nós vimos anteriormente. Filipe de Orleans era irmão de Luís XIV. Ele era tio-avô de Luís XV. E aí, a alta nobreza, né, não tem mais Filipe XIV, não tem mais Luís XIV aqui no comando, a nobreza voltou a se destacar. E houve uma reação ao absolutismo deixado por Felipe XIV. Eles reagiram, eles não queriam aquilo. Né? Então, no início do governo da regência de Filipe de Orleans, aconteceu uma crise financeira muito grande. Ele também estabeleceu aliança com a Inglaterra e os Países Baixos e entrou em guerra com a Espanha, que foi derrotada por ele. Reinado de Luís XV. Ele era bisneto de Luís XIV, como nós já falamos. Ele não gostava muito de governar, não. Ele não gostava muito de estar à frente dos negócios políticos e econômicos, não. Então, ele estabeleceu ministros para governar a França. Ele se afastou dos negócios, porque ele preferia ficar ali na corte, provavelmente sendo bajulado, na vida boa, né? E ele se deixava influenciar muito pelos conselhos dos cortesãos. Então, ele se afastou dos negócios públicos, preferia ficar ali com a sua turma, né, sendo bajulado, ouvindo conselhos e sendo influenciado pelos cortesãos. Ele recebeu oposição, né, do clero e da nobreza, quando ele tentou reequilibrar as finanças. E que recebeu oposição? Ele não foi apoiado pela nobreza e nem pelo clero. E com a guerra, duas guerras que estavam prestes a acontecer, que era a Guerra de Sucessão Austríaca e a Guerra dos Sete Anos, a crise na França no reinado de Luís XV só se aprofundou. Guerra de Sucessão Austríaca. Então vamos ver essas duas guerras que causaram ainda mais o declínio da França moderna. A Guerra de Sucessão Austríaca. Nós vamos perceber que essas guerras não estão diretamente ligadas à França, mas que a França se envolveu nelas e só foi prejudicada.